Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um episódio do VDMC Vozes da Minha Cabeça. Eu sou Edu Honorato, sou psicólogo e professor, e nesse episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bets e sobre apostas. É um problema de saúde pública que a gente vai discutir nos próximos minutos. Então, se você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, que eu tenho certeza que conhece alguém que está com problemas com dependência de bets e desses vícios em apostas, você pode encaminhar esse vídeo para essa pessoa porque pode ajudar em algum momento, tá bom? Eu peço desculpas pelo tom mais professoral, porque como eu sou professor de saúde pública, então assim, o meu doutorado é em saúde pública, eu entendo de políticas públicas e o que eu estou apresentando para vocês é um problema. Nós temos um problema social, uma demanda social que precisa ser transformada numa política pública, que é uma política pública intersetorial, porque ela envolve vários aspectos, ela envolve educação, saúde, legislação. Então, a gente precisa construir uma política pública para lidar com este problema de saúde pública, que é a dependência em jogos de bet, jogos de tigrinho e etc. Se você não entende o que está acontecendo e a gravidade disso, eu sugiro que você leia a reportagem da revista Piauí, que fala sobre os influenciadores, que fala sobre esse mecanismo, que fala sobre o aporte que é essa coisa imensa que a gente está tendo que lidar agora, e para poder entender também o que eu vou falar aqui do ponto de vista da saúde pública, como uma pessoa que é da academia, que é profissional do SUS e que atende essas demandas, tá bom? Vamos então contextualizar esse problema. A gente está falando de um mercado global, né, de apostas esportivas, e esses mercados eles movimentam bilhões de reais anualmente, né? As estimativas apontam que esse mercado global ele passa dos 100 bilhões de dólares esse ano, tá? Aqui no Brasil existe todo um processo de regulamentação que começou em 2018 e veio crescendo exponencialmente. Eu não vou abordar o ponto de vista jurídico, porque essa não é a minha área de expertise. Então, se você conhece alguém que tem algum podcast ou informações que fale do ponto de vista jurídico, seria interessante, mas a gente precisa saber aqui nesse momento que em 2018 começou um processo de regulamentação disso. E aí, então, isso fica muito forte no Brasil, ele acaba sendo muito popular no Brasil. Porque o Brasil hoje, ele tem uma das maiores bases de apostadores da América Latina. É um mercado que sempre foi de grande interesse dessas empresas. Esse mercado novo chega no Brasil num período muito importante do ponto de vista de saúde mental, que é a minha área de pesquisa, que é sobre a pandemia. Na pandemia, isso foi muito impulsionado pela questão da digitalização das apostas, e as pessoas precisavam de coisas para fazer online, então abriu uma porta imensa aí num processo de dependência psicológica que a gente vai falar mais adiante. E esse universo de apostas que foi criado lá atrás em 2018, ele não é limitado somente ao futebol. E aí a gente está falando de futebol no país do futebol, que tem maior quantidade e tal, tal, e que todo mundo vivencia, mas ele pode ser ampliado para outros esportes. E esses aplicativos também acabam abrindo brechas para outros tipos de jogos, que são os jogos do tigrinho, o jogo do aviãozinho. Todos os jogos têm a mesma característica para tornar pessoas dependentes e para que a partir do momento que elas fiquem dependentes, elas percam muito dinheiro e esse dinheiro vai para os ai, sacudiu tudo, eu que fico batendo aqui. E que o dinheiro vá para os influenciadores. Esse processo todo está explicado na revista Piauí, quando ele fala que, por exemplo, tem influenciador que quando você clica no link para apostar, a cada R$ 100 que você perde, 70 são da empresa e 30 é dessa pessoa. Então a sua bolsa, o influenciador que está comprando uma bolsa cara, aquele dinheiro veio do povo que perdeu do Bolsa Família, que usou por um vício. Você entende? Assim, a gravidade, eu não vou entrar nem nessa questão social. Meu ponto de vista aqui vai ser minha área de expertise, saúde pública e comportamento humano. Então vamos lá. Quando você abre esse espaço para esses jogos, esses tigrinhos e essa dependência, esse caos que a gente está tendo de maneira social e coletiva, eu vou mostrar para vocês os impactos que isso trazem hoje no dia a dia, no cotidiano, né, na sociedade. A gente tem impactos diretos nos indivíduos e nos familiares, como, por exemplo, o endividamento.
endividamento total, entendeu? As pessoas que desenvolvem esse quadro de dependência ou compulsão por jogos, gastam muito mais do que podem, usam as economias. A gente está falando de pessoas utilizando BPC, Bolsa Família, que são incentivos de questões sociais, ou seja, são pessoas em situação de vulnerabilidade, bati aqui de novo, né, eh eh para uma dependência. São pessoas que estão utilizando seguro-desemprego, benefício de idosos, a coisa está muito grave, o endividamento é muito grande. Então essas pessoas, isso está gerando conflitos familiares, rupturas, pessoas que estão se separando, pessoas que estão cometendo suicídio por conta de jogos, né. Então assim, a quantidade de divórcio, de violência familiar, tudo isso tem sido relatado, não só na literatura de pesquisa, mas qualquer colega meu que também atende na área pública ou que atende na área privada, vai te falar que assim, essa dependência, emocional, a dependência, o vício, ela entra no consultório não só pelas pessoas que procuram ajuda, mas também pelas pessoas que estão sofrendo com familiares. Então a gente tem uma noção da gravidade que isso é, tá? Então isso tem um impacto, financeiro, tem um impacto emocional, porque o declínio financeiro, de uma família fica muito claro nisso. A gente vê um aumento, por exemplo, no aumento do uso de jogos por jovens, isso adentrou o ambiente escolar. Isso não se falava em escolas, em apostas de futebol, sabe. Você vê cada vez mais os jovens normalizando um processo de dependência e que traz, consequências graves para ele, para quem está no entorno dele. "Ah, mas, a aposta, só pode a partir dos 18 anos". Ok, mas ele tá com 16, 17, ele vai completar 18. E a ideia de que a aposta passou a ser um entretenimento muito legal para o público jovem de 18 a 35 anos, que é a geração Z, e você pega os influenciadores, isso foi muito mirado, muito centrado. Eles sabem quem que eles querem tornar dependentes e quem são as pessoas que eles acham que podem investir e cada vez mais lucrar com essa empresa, porque isso é uma empresa, né. A gente teve uma ampliação muito grande na acessibilidade, porque agora hoje todo smartphone, cara, eu vi relatos de, empresas que estão vendendo aparelho de celular já com joguinho instalado, com coisa de tigrinho, de bet para idoso, para o idoso já começar a jogar. Isso é um absurdo, cara. Isso é perigosíssimo, isso precisa ser legislado, que vai entrar na política pública, que é um ponto que eu vou falar mais adiante. Ninguém está falando: "Ah, mas é porque cigarro e álcool". Tem política pública, política nacional de combate ao tabagismo. Como é que a gente chegou hoje nas situações que a gente tem em relação ao tabagismo proibindo e tal? Foi com uma política pública que foi construída, intersetorial. Isso é uma aula minha de graduação, tá? Então vamos lá. Se antigamente eu e você, que é um pouquinho mais velho que nem eu, já fumou num avião andando lá atrás, né? Porque era área de fumantes e hoje não se faz mais, é porque a política veio sendo construída. É a mesma coisa para as bets. A gente precisa ter uma política nacional para o uso desses sistemas de apostas, porque está tudo desregulado, está tudo descontrolado de uma maneira solta e os impactos estão sendo sentidos no sistema único de saúde e no sistema único de assistência social. Ou seja, é um problema público, porque a gente vai precisar, por exemplo, criar equipamentos ou sistemas para lidar com essas pessoas que estão em dependência e sofrimento psicológico, porque a rede que a gente tem de saúde mental hoje não vai dar conta quando essa demanda estourar mais ainda, porque vai piorar, acredite ou não, isso vai piorar, tá bom? Assim, de novo, quem nunca foi meu aluno sabe que eu falo assim em sala de aula, só que eu falo assim em sala de aula, andando para um lado para o outro. Então aqui como eu tô parado, eu devo estar sacudindo, quem tá me vendo deve estar irritado, mas é o meu jeito, não adianta, tá bom? A gente teve um processo, então, desses últimos anos para cá, de normalização, que a gente chama de normalização dessa cultura de apostas, de que isso é normal, que isso é legal e que você vai se dar bem na vida. Isso é bastante perigoso. Claro, antigamente os jogos eram associados à clandestinidade, hoje é mais como um passatempo comum, mas um passatempo comum que vende uma ilusão, vende uma felicidade, vende uma possibilidade de vitória, que a gente sabe que não funciona muito assim. Vamos lá ver o povo lá, vai lá ver como é que funciona, a sua probabilidade. E aí, quando você tem isso atrelado ao futebol, que é a maior paixão nacional, bancado pelos, influenciado pelos times, pelos atletas, pelos influenciadores, você vem com um banquete envenenado para a população se deliciar com aquilo ali, passar mal e parar no hospital. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Só que nesse sentido agora não é uma diarreia, é uma questão de saúde mental e o sistema vai
colapsar se a gente não começar a pensar nisso mais, a longo prazo, como a gente sempre propõe em saúde pública, tá? Que está acontecendo então? Você tem esse produto que está sendo oferecido de mão beijada, né, esse produto que está sendo entregue para a população, a gente começa a ver uma quantidade grande de pessoas, desenvolvimento, um quadro de compulsão ou de um uso patológico dessas, atividades, né, causando detrimento em outras áreas, da sua vida, social, financeira, emocional. Então, cada vez mais, a gente começa a atender pessoas com essas características e pessoas que estão sofrendo por conta de familiares que estão num quadro de dependência. E aí, quando a gente está falando de dependência, você precisa entender que tem toda uma parte neurofisiológica ou anatômica, e aí um neurologista, um neuropsicólogo poderia explicar melhor para vocês, né? Mas essa não é a minha área de expertise, mas eu entendo um pouquinho, né. Então vamos lá, quando você está numa atividade de aposta, de ganhar, que te instiga emocionalmente, você começa a produzir uma substância chamada a dopamina, que é um neurotransmissor que está ligado com a sensação de recompensa e prazer. Esse mecanismo eu não sei explicar, tá, e aí se alguém quiser contribuir depois, eu adoro. Eu já escutei as explicações, mas não é a minha área, tá bom? Só que assim, mesmo quando você perde, você tem a antecipação de que você vai ganhar. E aí essa possibilidade de que você vai ganhar, começa a ativar esse circuito da dopamina, tá. E aí, esse jogo em si, ele tem algumas características que podem contribuir com o vício, né. Ele é imprevisível, então ele vai criar aquela sensação de euforia, ele tem uma coisa que a gente vai chamar de reforço, né, porque incentiva você a continuar, 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 e que você vai recuperar as suas perdas. E quando isso é incentivado pelos influenciadores que viram e fazem assim: "Olha, gente, espera aí, a mamãe tá liberando agora uma plataforma nova". Cara, isso é danoso. Esse tipo de comportamento é um comportamento danoso, é um comportamento, perverso, porque você tem pessoas com dependência ali, você está esfregando um objeto de vício que vai fazer com que ele se prejudique cada vez mais. Então, assim, é isso que está acontecendo. E aí você vai ver relatos de pessoas que perderam milhões. Pessoas que perderam milhões de empréstimos, aposentados, pessoas que se mataram, pessoas que venderam as casas, e tá todo mundo achando que tá tudo bem. Joga quem quiser, hein, só jogue se você tiver compromisso. Não, gente, a gente não tá falando de um cigarro, que também é danoso e que tem essa conotação, a gente tá falando de algo muito mais complexo, de muito mais, implicações sociais, financeiras, emocionais, e em termos de saúde pública. Cara, a gente não pode deixar isso solto dessa maneira. Na psicologia, a gente sabe que existem algumas pessoas que têm algumas características ou predisposições a alguns tipos de comportamento. Então, assim, a gente tem encontrado nessas pessoas com quadro de dependência de jogos, pessoas que já tinham uma propensão a comportamentos mais impulsivos, muitas vezes pessoas que tinham dificuldade de lidar com frustração ou de não conseguir a recompensa de imediato, né? eh, eh, Pessoas que já estavam numa situação de vulnerabilidade emocional, pré-existente, às vezes em depressão, em ansiedade ou elaborando um luto, ou seja, elas ficam mais suscetíveis a se tornarem viciadas nesse processo, além daqueles que imaginam que, e aí eu não estou falando de ninguém específico, eu estou falando porque isso é uma demanda que qualquer psicólogo pode explicar para vocês, tá? Eh, ou pessoas que utilizam o jogo como uma forma de escapar do problema financeiro ou do desemprego. "Ah, mas como é que a pessoa está desempregada e vai jogar?" Vai, porque acha, se o influenciador está fazendo grana e conseguiu agora, o papai pagou 200 agora, uhul, e ele vai pegar os R$ 50 do gás e vai colocar ali, porque ele tem certeza que ele vai ganhar, porque o influenciador falou para ele, e cada vez mais ele vai se afundando. Não é pouca coisa, a gente está falando de pessoas que estão perdendo tudo. E não estou falando de uma, 2, não, não, é uma epidemia. E quando você consegue chegar a essas pessoas, quando elas buscam auxílio, o que que a gente consegue ver ali dentro, né? E aí, assim,
esse processo é muito importante, porque você sai de um quadro de dependência que é muito difícil aceitar essa dependência e procurar ajuda, e quando consegue ajuda, porque isso é bastante complicado e a gente precisa falar sobre a rede de atenção psicossocial e se criar nessa rede um direcionamento de como é que vamos lidar com esses casos, porque eles precisam ser abarcados pela rede, essas pessoas precisam ser acolhidas, aqueles com dependência e os familiares também, porque isso traz um impacto muito grande. Mas essas pessoas que têm esse quadro de dependência apresentam quadros, não quero falar comórbidos, mas concomitantes de muita ansiedade, porque vai perder mais dinheiro e tem que pagar a dívida e precisa de dinheiro para poder pagar a dívida e quer jogar o dinheiro para poder pagar mais dívida. Muita sensação de culpa, o sentimento de culpa e de vergonha, porque já perdeu muito dinheiro, entendeu? Pessoas que têm um processo de irritabilidade e agressividade constante, porque estão todo vício traz junto essa questão da agressividade e da irritabilidade, porque não está conseguindo ser satisfeito. Tá, tudo bem, Eduardo, mas e aí o que que a gente faz? Como é que a gente consegue trabalhar nisso agora? Então, primeiro a gente tem que pensar numa política pública para lidar com isso, que vai envolver desde a legislação, o que pode e o que não pode. Olha, vocês lembram que compre batom, seu filho merece batom. Política acho que foi a Política Nacional de Saúde Infantil e depois se dispendiou para a questão jurídica, para a questão da regulamentação da propaganda para crianças. Antigamente era predatória, não é mais. A gente tinha antigamente o cowboy da Marlboro, não tem mais. Então, nesse aspecto, o pessoal da área jurídica, com a pessoa, quem for da área do marketing, vai ter que discutir o que pode e o que não pode nessas publicidades. Não pode influenciador mirim indicando crianças e jogar em uma plataforma. Isso já está acontecendo. Então, assim, o seu filho de 10 anos de idade daqui a pouco vai ter acesso a um influenciador no TikTok que vai estar dizendo para ele assim: instala o joguinho, jogue sua mesada. Cara, isso é surreal, isso é distópico, como se fosse um filme de terror. E a gente está vendo que isso está acontecendo aqui. A gente está nesse caminho, tá? Então, assim, a gente tem que começar a observar sinais e alertas de quem pode ou não pode estar precisando de ajuda e como é que a gente pode abordar isso, né? Primeiro sinal que você começa a perceber, porque a pessoa começa a usar compulsivamente ou sem controle um dinheiro que é destinado para outra coisa, para aluguel, para alimentação, para as contas. O dinheiro vai sendo tirado desse local e sendo colocado para apostar. A pessoa começa a acumular dívidas e, assim, começa a pedir empréstimo, empréstimo, empréstimo. Do ponto de vista comportamental, essa obsessão por aposta de jogo e jogo, eu vou ter que assistir e eu vou para o YouTube, tem alguém aqui que está ensinando, aí eu vou comprar um curso que ensina. Olha só, um curso que ensina a ganhar. E quem ganha dinheiro é o malandro que criou o curso para fazer algo que não existe, que ele só perde. É mais droga que você dá para pessoa dependente e mais gente ganhando dinheiro com isso, né. Você tem essa dificuldade em parar, porque já tentou, fracassou e às vezes não consegue reduzir esse comportamento, porque é difícil realmente e precisa de um acompanhamento, né. O ideal realmente é que essa pessoa passe por um processo de psicoterapia, em que ele vai identificar esses comportamentos, identificar os gatilhos, como é que ele pode, opa, lidar com esse desconforto, lidar com essa frustração, não tem coisa milagrosa, não existe comprimido mágico, não existe tratamento maravilhoso, a gente está falando de comportamento, não é um comprimido que você toma. Pode ter auxílio medicamentoso com a psiquiatria, tem que ter a psicoterapia individual, tem que trabalhar algumas habilidades, aprender a lidar com isso. É um processo longo e um processo que exige investimento pessoal, investimento público, investimento financeiro, porque é um problema grave. Assim como se sabia antigamente que enfisema pulmonar estava relacionada com a venda de tabaco, e se gastava milhões com tratamento agora, e se reduziu isso cortando lá na frente. É a mesma coisa que a gente tem que falar agora. Ao mesmo tempo que a gente tem que pensar em maneiras de prevenir isso, com uma política pública nacional para tudo que envolva apostas, e também pensar que naqueles que a gente já deixou passar e que já desenvolveram essa dependência precisam ser tratados no sistema público de saúde. E aí, como é que a gente pensa isso? Então, grupos de apoio, eu sei que já existem, assim como existem alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, o incentivo à criação de jogadores anônimos, acredito que já exista, porque eu já sei de experiências mais regionais. Se já existiu um nacional, me desculpe, mas eu não sei ainda. E aí é até bom colocar nos comentários para que a gente possa divulgar, tá certo?
Eu acho que é isso, eu acho que a gente falou, eu acho que tudo que eu tinha para dividir com vocês era isso, eu acho que, cada vez que eu vejo essas apostas crescendo, 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 essas empresas e influenciadores e mais matéria, eu penso assim: "Cara, cada vez mais as pessoas vão procurar ajuda, vão procurar ajuda, vão procurar ajuda", e aí acho que muitas assim, a gente precisa, eh eh disseminar a informação que, assim, reconhecer que você está passando por um problema não é uma fraqueza, pelo contrário, ele é o ato de força e de coragem. Primeira coisa é reconhecer que você não está legal, não está bem, e aí eu preciso melhorar, e aí eu posso começar a reconstruir, e aí começar um processo, e aí trabalhar nesse processo todo, né, refletir sobre esse processo da dependência, o que que levou, como é que se chegou nesse momento, o que que pode ser contornado, é todo um processo que quem já fez psicoterapia sabe como funciona. Às vezes a pessoa que está na situação de vício de apostas, ela tem a sensação de que ela está numa prisão, né. E aí o nosso papel é falar assim: "Tá, ok, existe uma saída, e essa saída, né, a gente precisa ali traçar alguns limites, né, com apoio dos familiares e criar esse processo para que você saia dessa prisão e a gente consiga que você, tenha essa estabilidade emocional, social, para você retomar a sua vida". E isso que é importante, então assim, se você conhece qualquer pessoa ou você, que tenha se sensibilizado com esses assuntos, é muito importante procurar ajuda. Toda cidade do Brasil tem o que a gente chama de rede de apoio psicossocial, a RAPS, e dentro dela tem vários instrumentos, entre eles, o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, que é uma unidade básica de saúde mental, que você verifica se existe ou não no seu município, porque depende da quantidade de pessoas. E aí, se você tiver alguém ou conhece alguém, entre em contato com o CAPS da sua cidade, verifique como é que é o sistema de atendimento deles. Os locais têm formas de atendimento, formas de entrada, às vezes porta aberta, às vezes tem algumas limitações. Verifique e procure ajuda. Se não tiver CAPS ou tiver mais difícil, procure qualquer universidade que tenha o curso de psicologia, que essas universidades têm uma clínica escola que provavelmente pode ou oferecer atendimento ou indicar. Você também pode procurar o Conselho Regional de Psicologia da sua região na internet, pegue o telefone, entre em contato. Eles podem te informar também se existe instituição ou também profissionais que estejam cadastrados lá para alguns tipos de atendimento diferenciados. Então, não, o importante é reconhecer que tem um problema, procurar ajuda e seguir adiante. E pra você que também, como eu, que é pai, que é mãe, que é cidadão e está preocupado com isso, eu acho que a gente precisa, nesse momento, pressionar os nossos legisladores para que eles comecem uma política pública intersetorial. Vai ter que envolver a educação, porque proíbe isso nas escolas, vai ter que envolver o serviço social, o pessoal do SUAS, porque tem as questões do uso dos cartões e, sabe, tinha que estar bloqueado isso, tinha que ser bloqueado, proibido, né, mas tudo bem, não sei como é que funciona. Tem que envolver o povo da área jurídica, porque tem legislação, assim como foi feita com política nacional de combate ao tabagismo. Foi-se gradativamente proibindo, se proibir todo tipo de propaganda, o tipo de propaganda abusiva, agressiva, incisiva que é feita hoje, com base na mentira, né, limitar, tem muita coisa que tem que ser trabalhada, educação, cidadania, saúde, porque assim, vamos lá, a gente tem uma rede de atenção psicossocial, essa é uma demanda nova que está surgindo e aumentando. Além de lidar com todas as outras demandas, de pessoas com transtorno de ansiedade, transtorno de humor, dependência de álcool, agora tem mais essa demanda, então assim, não vai dar É, conta. Vocês eu percebem que em nenhum momento eu estou discutindo com vocês aqui se é bom ou é ruim, se faz mal ou se não faz mal a Beth, porque isso já passou. Isso aí já passou há muito tempo, isso não se discute, é discutir se vacina funciona. A gente tem um problema social derivado do uso abusivo de dependência, e esse problema causa questões sociais, financeiras, educacionais, e a gente precisa ter, legislação pública para resolver esse problema. Pronto. Quem quiser discutir que: "Ai, mas joga quem quiser", meu amor, não é sobre isso esse assunto agora. Eu lido com ciência e é isso que a ciência traz, tá bom? E aí eu queria ouvir vocês, né. Se você gostou, comenta, curte, compartilha, manda para todo mundo que você conhece. Eh, eu sei que é um assunto chato e eu me exalto falando, porque professor, né, gato. E aí, tá bom? E aí, se você quiser compartilhar, curtir, comentar, se quiser apoiar, www.vdmc.com.br, que é o link
do Apoie-se, se você quiser colaborar com a gente. No mais, vou continuar por aqui com as vozes da minha cabeça me incomodando, qualquer coisa eu gravo outro episódio mais adiante. Beijo.